curiosa, conhecimento na palma da mão, desplugadas de teorias a opinião. Oiê. Eu achando qual era o layout. Cadê o layout? Cadê o layout? Cadê o negócio que você ia pôr, mulher? Ah, tá. Deixa eu dar boa noite pro pessoal. Deixa eu dar boa noite, assim, que eu tô toda atrapalhada. Ela tá desconcertada hoje. Eu fiquei nem saber que conversa é essa que ela anda tendo aí, tá? Eu perdi, foi o prumo da conversa. Boa noite, gente! Desplugados deste mundão, sejam todos bem-vindos. Andreita, nossa querida chica hermosa, bem-vinda. Luzmar, beijo, Luzmar, nosso querido Chá Revelação, beijinho para vocês também. Todo mundo que está aqui nessa segundona de carnaval. Eu esperando que todo mundo esteja bem, depois das revelações do estudo da Júnia Caetano sobre esse eclipse que vai acontecer amanhã. Então, né, vamos estar todos... Não, eu filho, então veja. Eu tô impactada com o meu mapa que ela fez, entendeu? Assim, são... Caraca. Gente, babado. É assim, nosso convidado, queridíssimo Salve Salve, vitaminado todobom.com.br, né? O ponto .br por enquanto. Já está a postos. É o nosso Dindim, nosso Dindinho. E tem música para ele. Deixa eu botar ele primeiro aqui, tá? Bem-vindo, Chesco Carnevale. Boa noite. Estou até rindo dos bastidores ainda. Fala, né? Ai, boa noite para todo mundo aí. Segunda de carnaval, vamos ver quem vai chegar aí, né? É o bloquinho das desplugadas na rua, vamos lá. Meu filho. Babado por cima de babado. Então, meus amores, vai aqui a música que Dona Shirley fez para nosso querido padrinho Chesco Carnevale, em homenagem ao Carnevale de hoje. Nossa, estava até combinado, né? Aproveitem e depois a gente conversa mais. Vamos lá. Feche os olhos. Respire fundo. Sinta a terra, sinta o céu, sinta o espaço entre eles. O corpo descansa, mas o espírito desperta. Entre mundo visíveis, você descobre que já sabe voar. Da noite me encontro entre mundos que se tocam no ar. O corpo descansa, mas sigo desperto. Um portal se abre pra me revelar. Entre sono e realidade, um caminho sutil se faz. No espaço sem tempo e sem idade, a consciência voa em paz. O universo desperta em mim. Abrindo o véu, posso sentir a Merkaba vem pra me conduzir. Viajo livre, sem medo, sem fim. O universo desperta em mim. O universo desperta em mim. Entre formas descubro a verdade, a visão que os olhos não vão mostrar. Fragmentos da eternidade se revelam no simples olhar. Entre sono e realidade, um caminho sutil se faz.
No espaço sem tempo e sem idade, a consciência voa em paz. Universo desperta em mim. Além do véu eu posso sentir a Merkaba vir pra me conduzir. Viajo livre, sem medo, sem fim. O universo desperta em mim. Dois lugares, um só coração, corpo e espírito em conexão. No infinito encontro meu lar, na jornada de me recordar. Além do véu eu posso sentir a Merkaba vem pra me conduzir. Viajo livre, sem medo, sem fim. O universo desperta-me. Eu acho que não precisa nem de live, é só essa entrada aí já basta. Tá maneiro, não tá? Pô, muita coisa, tá? E fala tudo, não precisa de mais nada. Tá maneiro. É Dona Shirley captando aí as vibrações, altas vibrações. Arrasando. E isso foi lá, isso foi lá atrás, Em dezembro. Você ainda não estava numa fase tão light, sim, mas a gente entra na energia ali da pessoa. Eu sabia que você estava passando por uma fase de transição, você estava dando um up a mais. Ia para o próximo nível. Que bom, ficou bonito mesmo, tá? Gostei muito. Vou até copiar depois, vou copiar para ficar escutando. É Opa. sua. É tu, você pode usar também se quiser. Ah, é? Boa! Pô, então eu vou pegar, publicar no canal, vou botar lá. Gostei muito, mas muita coisa mesmo, tá? Seria interessante que as pessoas conseguissem sentir a profundidade do que foi canalizado ali. Né? Mas um dia a gente consegue ainda transmitir tudo. Sim, é isso aí, devagar. Mas parabéns, tá? Parabéns mesmo. E sabe, assim, eu tinha desistido de fazer as minhas composições, né? E aí, você não crê, né? No meu mapa, tá lá. Eu nasci para fazer isso, cara. Sério? Sim, Juninha, ela é maravilhosa. Cara, eu já fiz muito mapa astral, com muito astrólogo. E igual a da Júnia, não tem. A leitura da Júnia é surreal. Ela te dá. Você tem que conhecer umas pessoas. Ela te dá um ano que determinada coisa aconteceu, para você fazendo links. Assim, eu nunca vi uma leitura de mapa igual a Júnia faz. E ela vai falando, ela grava assim, o áudio, ela vai falando. Aí eu tive que jogar na internet para transcrever tudo que ela falou, porque é tempo, viu? É tempo ali. E para eu poder anotar, e conforme ela ia falando, e aí eu ia conectando o que aconteceu naquele ano que ela falou, eu falei, caraca, olha isso. Muito bom mesmo. Ô, Chesco, falando nisso, como é que fica essa questão assim, das pessoas que já estão mais adiantadas ou na prática da viagem astral? Essas características ou essas possibilidades, elas, quem vai na busca de se conhecer, de identificar esse tipo de característica aparece também no mapa? No Ou é uma mapa coisa que a gente aprende? Eu juro que aí eu já não sei falar, tá? Sobre se aparece no mapa ou não, né? Aí depende da pessoa que está fazendo a leitura, né? Então, realmente eu não tenho como afirmar isso ou não. Mas quando você se identificou, desculpa, Shirley, quando você assumiu, vamos dizer assim, saiu do armário, assim, eu sou um viajante, eu faço isso. Armário astral. Saiu do armário astral. Nossa. Quando a pessoa assume que ela faz isso com consciência,
vamos dizer assim, ela assume ou ela já sabe que que ela tem essa predisposição, que isso não é acaso, que contigo aconteceu isso, de sim, cara, tem alguma coisa diferente que eu faço e que eu já tenho consciência disso? Ou demorou para você sacar isso, que você faz viagem astral consciente? Porque é difícil falar sobre isso, porque é inerente a todos fazer viagem astral, né? Com todo mundo faz eu vou te falar quando dorme, todo mundo quando dorme tem o desacoplamento do corpo e acessa outros corpos, né? Não acessa um só corpo. Na verdade, você acessa o todo. Por isso que eu gostei muito da música, porque a música fala justamente isso, né? É quando você, entre aspas, está fazendo a projeção, você sai do véu e você vai para o universo. Mas quando você vai para o universo, você não vai limitado a um corpo só, né? Você não vai limitado só ao corpo astral, que é esse perispírito que a gente acha que tem aqui. A gente tá saindo em todos os tipos de corpos possíveis e imagináveis. Então não é uma coisa que é inerente, não tem ninguém que seja especial, tá? É uma faculdade que todos temos. É o que a gente estava falando um pouco antes. Você acredita? Você está falando com alguém? Você acredita que você está fazendo a viagem astral? Você tem uma lembrança ou você se bloqueia e acha que não está fazendo? Entendeu? É mais uma questão realmente de acreditar no mental do que qualquer outra coisa. Mas tem práticas que ajudam, né? A pessoa a fazer isso com mais facilidade, vamos dizer assim. Sim, vamos dizer que existem caminhos também, tá? Cada pessoa vai ter um caminho. Então, a primeira coisa que acontece normalmente é realmente você ver o seu corpo, né? Que todo mundo fala. Só que as pessoas às vezes se limitam somente a sair e ficar olhando seu corpo, né? Ficar olhando mais próximo aqui de onde elas estão, entendeu? Em dimensões paralelas, onde também estão acontecendo ao mesmo momento que essa aqui está acontecendo. Então elas não têm essa expansão, vamos dizer assim, multidimensional para poder ver outros corpos também. Mas claro que existem práticas, tá? E uma questão que é muito complicada é o seguinte, porque se você imagina que você está num local, lá você está. Então, se você imagina que está acontecendo alguma coisa, você também está lá naquele local. Só que se você conseguir prender a sua percepção naquela localidade mesmo, você vai começar a sentir. Então, eu gostava muito de fazer vamos dizer assim, quando eu estava começando, tá? Não que eu seja expert, longe disso, não sou nada disso. Mas quando eu estava começando, eu gostava muito de passar pela praia e me imaginar botando os pés na praia, estando dentro do carro, no calçadão, dirigindo. E é engraçado, porque se você se imagina ali, você começa a sentir todas as sensações de que você ali está. E você começa a enxergar pelo aquele corpo daquele momento, entendeu? Então você consegue ter uma visão dali, e é engraçado, porque às vezes você está na praia ali, o carro está passando, você consegue se olhar da beira da praia para o carro onde você está dirigindo. E aí você tem as percepções locais ali. Então existem sim práticas para você fazer. Eu acho, inclusive, que as pessoas elas deveriam ter um ponto de ancoramento, tá? Para começar a acreditar. Eu tinha um ponto de ancoramento aqui em Teresópolis, tá? Num laguinho onde eu ficava. Então, toda vez que eu precisava me acalmar, praticar, eu ia nessa localidade, ficava ali e ficava sentindo tudo, estando em outras localidades. Então, sim, tem várias práticas que a gente pode fazer para tentar sentir isso, né? Boa. Aí eu perdi completamente o prumo. Porque tem até pessoal que dá curso, né? Para sair, né? Em projeção, tudo mais. Trabalhar ali, né? O EV, que a gente... Bem conhecido, né? De quem faz a prática de ficar ali, né? Colocando a energia para circular e tudo mais. Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa, Tisco. Você que está nessa área bastante tempo, na prática consciente há algum tempo, qual vamos dizer assim, vou dizer, a palavra utilidade é diferente. Nesse que a gente estava falando, nas complicações desses últimos dias, desses últimos acontecimentos, e o quanto determinados eventos, vamos dizer assim, o carnaval, dá uma entorpecida nas pessoas, né, na consciência das pessoas. Né? O que é que o praticante consciente, aquela pessoa que tem consciência do que está acontecendo energeticamente no planeta, o que é ele, viajante astral, ele auxilia, apoia, ancora energeticamente, qual é, vamos dizer assim,
a função dele ou a colaboração dele para diminuir esse impacto negativo dessas coisas que estão acontecendo. Porque enquanto o pessoal está hipnotizado nessas coisas da banda do pão e circo, principalmente no Brasil, porque a quantidade de gente é muito grande, só no Brasil não, aqui também. Enquanto as pessoas estão assim, hipnotizadas nessa loucura, né, tem uma zona de frequência assim, onde o lodo está correndo solto. Qual é a função de quem trabalha energeticamente? Então, eu tive até uma percepção agora, nesse carnaval, que eu não tinha tido antes, tá? E tem a ver com isso que você está falando. O campo fica realmente mais complicado, né? Portais são abertos, todo tipo de consciência que gosta da carne e de outras libidinagens que são inerentes ao carnaval, não julgando quem vai, tá? Até porque todos podem ir, todos podem frequentar qualquer tipo de lugar, sabendo o que está fazendo, né? Essa que é a grande verdade. Mas eu tenho sentido que não está legal, vamos dizer assim, nesse exato momento para viagens astrais. Tá? Então, deve ter, por exemplo, umas 72 horas que eu tenho me policiado para não sair. Entendeu? Não que você não saia, você sai, é inerente, não tem como. Vai, né? É isso aí, mas eu tenho feito minhas proteções, aquelas coisas todas, realmente para não ter uma saída. E não é só carnaval, não são só essas festas. O campo planetário está muito complicado. Tá? As pessoas estão... Pão e circo está acontecendo no mundo. Olha essa lista aí que saiu dessa pessoa famosa aí nos Estados Unidos. Está todo mundo entorpecido, prestando atenção nisso. E, na verdade, isso é um false flag, né? As pessoas ficam olhando para aquele lado ali e o bicho está comendo do outro lado e ninguém está nem vendo. Quer ver uma coisa? Foi falado por um ex-presidente americano, Barack Obama, que os alienígenas existem. Isso foi falado ontem. Quem deu atenção para isso? Ninguém. Ninguém. A igreja não fala nada, ninguém fala nada, mas um ex-presidente que quis se antecipar até o presidente atual, que ia fazer que vai fazer uma declaração em julho, entendeu? Que é quando tem, acho que um aniversário de Roswell, ou perto disso, alguma coisa assim. Então já estava... Tem o filme do Spielberg também, né? É verdade! Então vai ter uma publicação oficial também dele, só que houve uma antecipação, vamos dizer assim, por ego, para falar quem falou primeiro. E ninguém fala nada. Só que isso que acontece, gente, isso muda a percepção de tudo. Religião, política, economia, entendeu? Quem somos, o que somos, que existe outros seres, outras raças, que não existe somente a vida aqui. Então, ninguém está prestando atenção em nada. Está todo mundo entorpecido com pão e circo, como você muito bem falou. Mas não é só pão e circo de festas, é pão e circo midiático também, né? Da mídia. Dos horrores. Então, existem diversos portais abertos. Tá? É como se fosse um... Você que gosta, Wilde, que é o carnaval? É a batida. Batidas de tambores, entendeu? Que você abre o timo, você abre portais, ninguém está nem vendo isso, está tudo acontecendo a todo momento. Então, qualquer tipo de consciência está entrando aqui, está fazendo o que tem que fazer, aproveitando. Aí, será que é o melhor momento para você estar com consciência fora do seu corpo também para te ver? Não que você consiga não ter também, é aquela coisa, não tem como não ter. Mas eu mesmo estou me segurando um pouquinho, vamos dizer assim, tá? Então, não sei se respondeu aí, mas atrapalha, tá? O campo... E fazendo um adendo nisso que você está falando, da questão do campo, né? De dar uma segurada de sair, eu trabalho com terapia multidimensional, né? E nesse carnaval, eu não tive autorização para fazer atendimento. Eu vou ter que esperar passar para poder fazer, porque eles não liberam para fazer. Porque então, a batida do tambor também está trazendo, né? Vai chamando aí. Tá tudo solto aí, né? Tá um negócio meio pesado. De tudo que vocês possam imaginar. Eu estou aqui em Teresópolis, eu estou olhando para cima. Gente, o que está passando de coisa aqui em cima não é brincadeira, não, tá? As pessoas falaram, nunca vi nada. É muita coisa. Eu estou com uns amigos aqui também que não acreditam em nada, que eles estavam agora olhando para o meio do mato, estavam vendo os negócios assim, estava todo mundo impressionado. Até teve um que falou, olha, eu não sou de falar muito sobre esses assuntos, não, mas o que eu vi aqui agora, meia hora atrás, não é normal, não. Entendeu? Então tá tudo... E olha, Teresópolis, você conhece aquela lenda de Teresópolis, né? Que existiam duas tribos, a tribo
que seria a zona de Teresópolis e a tribo da Baía de Guanabara. Os dois brigaram, um era o poder espiritual e o outro era o poder material. E eles guerrearam e prometeram o filho e a filha das tribos para poder selar a união e tudo mais. Não deu certo, porque um xamã queria a princesa, deu confusão, e diz que essa região, Teresópolis e essa região da Baía de Guanabara, ela nunca, principalmente a Bahia, ali onde ficou a cidade do Rio de Janeiro, dificilmente sairia dessa confusão energética, desse problema energético, enquanto não selassem a paz entre a parte de cima e a parte de baixo. E nunca vai selar. Né? E aí eu fiquei pensando assim, quando eu morava em Teresópolis, eu via muita coisa no céu, parecia que guerra, de tanta luz que tinha. Tinha um ponto que a gente sabia que não era pôr do sol, que não era refração, e assim, não, está acontecendo estão trocando fogo ali naquela região ali, porque não é normal aquela luminosidade. Então, nessa época, eu já via muita coisa. Então, deve estar, o bicho deve estar pegando fogo aí, e vocês devem estar assistindo tudo de camarote. Porque a frequência não está boa. A Jaque está querendo fazer uma pergunta. Faz, Jaque. Amanhã tem eclipse e começa o primeiro dia do ano novo chinês. Tudo disso numa terça-feira de carnaval. Isso no astral libera muito mais coisa, outro tipo de energia, ou isso não tem influência? Olha, se eu não me engano, esse ano é o ano do cavalo, né? É o ano do cavalo e o ano de fogo, que é o calendário chinês, acho que está pregando sobre isso. E também é ano de Ogum pós-Xangô. Né? Então, ano passado foi o ano de justiça, e dizem agora entrando na fisicalidade, tá? E ano passado foi o ano da justiça, e hoje esse ano é o ano da cobrança. Então, olha, é o ano da cobrança, o ano do cavalo, o ano do fogo. Então, não tem como não falar que as coisas essas energias, elas não estão acontecendo. Resta ter olhos de enxergar, né, Jaque? E vamos lá. Pô, a gente está em fevereiro. Eu vou ser bem honesto para vocês, para mim o ano já passou um ano inteiro quase. Eu poderia dizer que a gente está em outubro, novembro, de tanta coisa que aconteceu. Sim. E ainda vai acontecer muita coisa nesse ano, tá? Eu até fiz na virada do ano, eu estava até num podcast da Tati Pinheiro, eu achei engraçado, todo mundo falando que era ano 1 de renovação, não sei o que lá, e eu estava vendo que o bicho ia pegar nesse ano, né? Aí eu falei, olha, gente, renovação e tudo, mas se segurem, porque não vai ser fácil não, vai ser um ano muito complicado. Tá? Então, realmente tem muita coisa, tem muita transformação, tem muita coisa para ser transmutada. Tá? Tem muito caos para ver ainda, né? Sim, sim. Tem muita cobrança que vai acontecer de diversas raças, tá? E a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque também temos culpa no que fizemos, então temos que pagar também pelo que foi feito. A gente tem que tomar bastante cuidado com tudo, tá, gente? Caramba. Chesco, esta sua camisa tá me chamando a atenção. O que é isso? É um corvo? Não, isso aqui, na verdade, é Ra. Eu botei uma camisa, eu ia fazer com vocês, eu falei, vou botar uma camisa de egípcia, né? Porque provavelmente vai ter alguma coisa a ver que a gente vai ter que falar, então a gente já botei logo. É por isso que tá eu tô aqui falando e eu tô presa na sua camisa. E eu tô trabalhando numa composição também, aí eu falei assim, nossa, tá me puxando para um assunto, e aí você tá falando e a sua camisa tá assim, ó, como se ela estivesse saltando para fora de você, assim, sabe? Foi propositalmente colocada para chamar uma hierarquia, uma egrégora toda também para estar junto, tá? E até uma egrégora que já saiu do planeta, já está indo embora, mas ainda tem muita gente aqui que ficou, né? Peraí que o Oxóssi tá aqui, tá protegendo a gente também. Você tá bem no meio, onde você tá tem bastante verde. Sim, sim. Protege bastante. Aliás, ele, a flecha dele, meu filho, é que nem aquela runa, que é aquela flechinha assim, para proteger, serve bastante. Nossa, por que eu tô falando disso? Por que eu tô falando disso? Eu já acho, quando fala que nós estamos no ano 1, que é um ano de
né, de recomeço, coisa e tal, que vai ser um ano de transformação. Para mim, é um ano de destruição para um recomeço. A minha visão, né, de recomeço é essa. Eu entendo por mim, entendeu? Pela minha... pelas coisas que aconteceram comigo, eu estou vendo mais um ano de tudo desmoronar, o caos acontecer, para daí o negócio andar. Você acha isso também? Eu acho. Inclusive, eu gostei muito do que você comentou do ano chinês, porque eu gosto muito do arquétipo do cavalo, né? De liberdade, de transformação e de aceitar tudo. Ainda mais sendo arquétipo junto do fogo, né? O que é o fogo? É a transmutação total de tudo, né? São as salamandras, a fênix, que ela se queima no fogo, nas cinzas e ressurge do nada. Então, eu vejo isso também, olha, sem entrar no médico também, eu tive um ano super complicado ano passado. E esse ano é que está começando a tudo modificar, entendeu? E a gente vê... Mas sabendo que são ciclos, né? São ciclos normais aqui dentro do planeta, né? E quem não está passando por esses tipos de problema, né? Nem fala. Bom, não vamos entrar nessa situação, porque se a gente começar a tecer o rosário, a gente fica até amanhã de problema. Mas eu não acredito, como eles falam, no fim do mundo. Entendeu? Isso eu não acredito. Eu acredito numa leva de mudança, entendeu? Mas todo mundo fala, não, que é o ano do fim do mundo, que é o ano do ZT, que é o ano de não sei o quê. Eu já não penso assim. Eu acho que o que tiver que ser expurgado, eu acho que nesse ano o negócio vai ser punk. Mas é expurgado nessa linha, né, Jaque? Que aí a gente tem que entrar naquela questão de multidimensionalidade. Aí, falando sobre isso, todas as linhas estão acontecendo. Então, tem uma linha onde vai todo mundo ser expurgado? Sim, senhora. Tem uma linha onde o planeta vai acabar? Vai. Tem uma linha que o planeta já está evoluindo para a quarta, quinta dimensão? Sim, também está acontecendo. Só que o que acontece? Todas estão acontecendo. A nossa percepção é que está aplicada agora nessa linha, nesse momento. Mas não significa que as outras todas não estejam acontecendo. E que fique claro, estamos todos também, todas essas outras linhas e captando todas essas informações. Tá? Agora, o porquê, eu acho que a pergunta principal é o seguinte, o porquê que estamos focando nessa linha? Boa pergunta, é isso que eu ia começar a perguntar. Será que o foco dessa linha temporal e desses problemas que estão nessa linha temporal é para atrasar a evolução ou a progressão das outras paralelas? Eu não consigo ver que uma linha consiga atrasar a outra, tá? É porque se a gente começa a imaginar que tudo acontece dentro de um presente contínuo e tem um torus retroalimentando todas essas informações, então o que acontece? Não é uma linha que vai atrasar a outra. Então não significa também que essa linha, vamos chamar de melhor, mas sem entrar no método de bom ou ruim, mas uma linha melhor, então, está ajudando mais essa linha? Na verdade, se a gente somente transforma essa palavra em experiência, que são experiências que estamos tendo dentro de todas as linhas para que a gente consiga retroalimentar essa informação para o todo que somos nós também, na verdade, somente é necessário. Mas é difícil, porque o que acontece? A gente está focando aqui nessa dimensão cheia de problema. Mas a gente também está numa outra dimensão onde não tem problema nenhum. Entendeu? É complicado. Eu tive uma projeção, já que a gente estava falando de projeção, foi até bem interessante. Isso eu nunca tinha visto. Eu tinha visto o universo dual, que é esse universo onde estamos aqui, dentro dessa simulação. Mas eu tive a possibilidade de ir num universo não dual, entendeu? Onde o que acontecia? Só tinha coisa boa. E ali, coisa boa que eu digo é no sentido... Aí entrando agora na questão do bom e do ruim. Mas só tinha coisa assim, não tinha nada de ruim, era tudo bom, era uma experiência tranquila, entendeu? Todo mundo só evoluindo pelo amor, pela consciência, a unificação, a consciência já sabendo que ela era coletiva, sem ser unificada, sem ego, sem nada. E é um universo muito interessante também, totalmente diferente desse aqui, onde tem a dualidade. Mas não que esse universo também não esteja acontecendo junto com esse, entendeu? Porque em âmbito de simulações de universos, todos estão acontecendo também. Da mesma forma também, aí eu vou falar graças a Deus também, porque eu não sei se eu tenho capacidade para isso, mas ir para um universo, de repente, que é tudo ruim, vamos dizer assim, e pode acontecer sem ter a dualidade do bem e do ruim, uma coisa somente ruim,
entendeu? E onde está tudo, tem que ser, tudo a evolução é sempre pelas coisas ruins, e o que acontece? Mas não existe isso. Gente, se é tudo uma experiência, você pode optar por esse tipo de experiencial. Você pode estar num universo somente de coisa boa, você pode estar num universo dual que nem o nosso, você pode estar num universo somente ruim, entendeu? E no final é tudo uma experiência, mas é difícil, porque a gente acha que a gente tem um processo evolutivo dentro dessa linha aqui onde a gente está. Tira o processo evolutivo. E se somente estamos aqui captando informações e experienciando dessa forma. Se a gente tira essas caixas todas, eu não sei se fica mais tangível, pelo menos para mim fica, tá? Eu vou ser bem honesto, na minha visão fica mais tangível, mas... E também para quem não fica mais tangível isso, também está tudo bem, porque é a experiência daquele momento que tem que aceitar que não é tangível, entendeu? Tem que aceitar daquela forma também para trazer a experiência. E que também sou eu, aquele lá que está tendo aquela experiência, a Wilde sou eu, a Shirley sou eu, Jaque sou eu, todos somos um, entendeu? Então, só a experiência... É uma questão de consciência também, né, Chesco? É uma questão da onde a sua consciência se conecta também. Sim. É isso, entendeu? E consciencialmente, cada um está no momento onde quer estar e deixando claro que todos somos um mesmo. Então, se você está querendo experienciar e para você não faz sentido que você precisa evoluir, gente, está tudo bem. Se para você acha que você tem que ir para o inferno para passar por lá no umbral e depois você vai sair, alguém vai te resgatar, está tudo bem. Se você acha que você vai para um hospital quando você desencarnar, está tudo bem também. Mas e se não acontecer nada disso? E se realmente você fechar o olho e você abrir o olho e estiver no todo? E somente foi uma experiência que você absorveu as informações para todo mundo e está tudo certo também. Verdade. E, Chesco, sobre viagem astral. Você quer ver? Desculpa só te cortar. Kevin Souza falou, não parece, mas a humanidade está evoluindo. Sim, está. Toda verdade é verdadeira, mas também não está. O que acontece com esse tipo de coisa? A humanidade precisa evoluir? Beleza. Pode ser essa verdade que ela precisa evoluir para ir para uma nova terra, que o pessoal fala, gosta de falar, não é isso? Nova terra nova, dimensão. Novo humano, né? Novo humano. Gente, é isso. Se você acha que é isso, também é uma experiência isso. E você vai passar por todos esses degraus e vai ter que evoluir. Mas e se não for só isso? E se tiver também o outro lado da moeda? Entendeu? Que você somente está aqui, você somente está experienciando e levando as informações todas para você mesmo em outros níveis dimensionais, também está tudo bem. Tá? Então não existe a minha verdade, não existe a verdade do Kelvin, não existe a verdade, não existe uma verdade que seja maior. Todas as verdades elas estão existindo. E é ego da gente achar que a nossa verdade é maior do que a outra. Não é. Não é. A sua verdade, né? É isso aí, a sua verdade naquele momento, que é o momento presente onde todos estamos agora. Tá, gente? Se você acha que você vai desencarnar e você vai ficar preso numa câmera holográfica, vai ficar. Se você acha que você vai desencarnar e vai ter que passar pela quinta, pela sexta, pela sétima, pela oitava, até você chegar na fonte, você vai passar e tá tudo bem também. Lembre, é tudo uma experiência, somente é uma experiência. E assim, mas tem muitas pessoas que não têm a humildade de assumir que a verdade dela pode mudar. Entendeu? Ela tem um ego tão grande que ela fica presa naquele ciclo e não aceita que as coisas se transformem. E fica aí que eu acho que trava, vamos dizer assim, eu não acredito que a gente tenha que evoluir. Eu não sou Pokémon para ficar evoluindo, como diz a Wilde. Mas, assim, esse entendimento que você fala, tá tudo bem se você for uma linha, tá tudo bem se você for para o outro, tá tudo bem a sua verdade, tá tudo bem a verdade do outro. Muitas pessoas têm essa consciência igual a sua. Agora, existem pessoas que ficam só naquela verdade, não aceitam outra, não aceitam conversar. Eu falo que é que nem põe aquele negócio de burro aqui, fica naquilo. E é aí que eu penso nesse tipo de pessoa não acreditar nem numa evolução do planeta.
Mas você consegue enxergar a beleza desse tipo de pessoa também, que é você? Sim. Aí é que eu acho a questão. Eu vejo a beleza, porque se a pessoa também ela se coloca naquela posição de não acreditar em nada, na evolução em nada, olha só a beleza, ela se posicionou ali, ela está experienciando daquela forma, por quê? Nós todos que somos um, precisamos daquela informação também. Se ela não se coloca naquela informação, ela não traz essa informação, isso não acontece. Aí, só batendo um pouquinho mais na questão do Kevin, que por acaso eu bati o olho no chat, não sei porque eu foquei nele. Kevin, dentro de um presente, e isso eu vou te falar, de um presente contínuo, tá? Que o que acontece? Vamos falar de Lemúria. Hã? Primeira vez ele aqui no canal, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E é muito legal a gente debater para a gente conversar e tirar ou não os dogmas. Ninguém está aqui para tirar dogma de ninguém. A gente está aqui só para, como eu digo, como eu estou dizendo, eu estou aqui para experienciar e vocês também, cada um experienciando da sua forma e todos somos um nesse tipo de experiência. Mas, gente, eu não falo só na Lemúria, a evolução na Lemúria, ela era somente por amor. Os seres encarnavam aqui, sentiam a terra, sentiam o que era o mar, sentiam o que era plantar, sentiam o que era tudo, evoluiu e saiu do planeta. Entendeu? Então, isso não é só falado agora. Só que o que acontece? Existem outras questões também que são feitas para a gente não conversar mais sobre isso. Tá? Existe essa questão de outros seres também que criaram um véu, criaram essa matrix, e que todos nós aqui também, a grande maioria, esqueceu e ficou aqui dentro. Eu mesmo, gente, eu já falo sobre isso, é bem estranho, mas desde os tempos egípcios, por isso que eu estou com esse tipo de blusa. Esse tipo de informação eu já passo desde o Egito, em criações de Merkabas e outras questões também tecnológicas. Poderia até mais, poderia até no tempo das Vimanas. Tá? Só que o que acontece? Eu mesmo também me esqueci e fiquei aqui dentro. E quando eu falo eu estou falando de um monte de gente, tá? Um monte de gente que tem muita gente que tem essa questão com o Egito, né? Que gosta muito do Egito, que é uma coisa que chama atenção. Provavelmente, é o que a gente estava falando, Wilde. Se você gosta disso e pensou você encarnou lá, já desencarnou, já trouxe a informação dentro de um presente. Tá? Então, esse tipo de informação não está sendo passado isso agora. Isso é utopia nossa achar agora que as pessoas estão despertando e que está sendo passado. Não. Tempos antigos, essas informações já eram passadas, elas foram esquecidas, entendeu? Por conta de outros seres, outras consciências, e também que somos nós também, entendeu? Sendo nefastas para a nossa visão, mas que são consciências também que estão experienciando e que somos nós fazendo maldade para nós mesmos para poder ter essa informação. Então tem que entender, isso também é complicado. Concordo com você, e não é à toa que a gente vê, vamos nas coisas do dia a dia, de uns tempos para cá, ou de uns 80 anos para cá, essas coisas de fazer a gente esquecer, de reprogramar mentes, porque o universo é mental, então de reprogramar mentes, mudar a frequência energética, está muito, muito forte. Isso tem algum outro propósito que ou é para diminuir a nossa potencialidade ou mudar a frequência da nossa potencialidade para algum outro plano mais, vamos dizer, mirabolante, né, tentar conquistar o mundo, né, porque isso está muito evidente. Somos bombardeados completamente e bombardeados e descredibilizados da nossa potencialidade, como humanos, como entidades, como espírito. A percepção minha é essa, que a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por algum propósito nefasto. Ou um propósito que a gente, sabe, isso é uma coisa que não era para ser assim, mas está sendo assim e a gente está sendo levado com a maré. Sim, mas consciências que criaram esse... mas consciências que criaram... esse assunto é bem legal, que a gente vai... Vamos falar mais próximo do planeta, mais próximo do orbe terrestre. Mas existem consciências que tecnologicamente comandam o planeta e elas têm interesse, sim, de que a gente não lembre. Tá deixando claro somente que isso é uma experiência e que também somos nós. Aí é que as pessoas começam a ficar chateadas comigo. Eu não sou essa consciência que está me prendendo. É sim. Você também é. Tá? Se todos somos um, somos um. É porque todo mundo fica assim, todo mundo
na conta dessa questão da encarnação, de que a gente está pagando um karma. Aí fica assim, gente, nós somos espíritos, somos almas, nós estamos aqui no mínimo 1 bilhão de anos. A gente já viveu de tudo nessa vida. Por que eu não fui uma filha da puta numa vida dessas? Posso estar sendo agora, né? Então, assim, é tanta experiência, por que eu não posso ter sido uma pessoa má? Por que eu tenho que ser, eu sou injuriada ou injustiçada da história? As pessoas tendem a ficar nesse mimimi. Ai, porque karma, porque isso está acontecendo comigo, porque é uma vingança de outras vidas, a energia é ruim, por que está acontecendo comigo se eu sou uma pessoa tão boa assim? Você também é filha da puta também, porque nós somos 99% anjo e tem aquele 1% vagabundo, né? Como diz a música. Mas isso é tão fácil de entender. Quando você dá uma topada com o dedinho mindinho em alguma coisa, qual que é a sua reação? Você imagina isso multiplicando aí por as vidas e vidas que você passou. Você não sabe o que você fez, você não sabe como foi mas eu acho um discurso, esse discurso, isso está acontecendo comigo, porque é outra vida. Eu acho que é um discurso vitimista para você se colocar na zona de conforto e não fazer porcaria nenhuma. Para mim é isso. A vida, é que aquela pessoa... ela não é boa nem má, ela é justa. A minha concepção de Deus. Deus não é bom nem mal, ele é justo. Você faz, você colhe a consequência dele. Tudo que sai de um ser volta para ele. Entendeu? Eu acho que não tem essa coisa, porque fulano, porque noutra vida, porque não sei o que. Eu falo que é um discurso tão comodista, você se prender nessa coisa de falar, eu preciso passar por isso. Olha, eu não tenho paciência com isso não mais, entendeu? Sabe, essa coisa que a pessoa fica querendo ficar só naquela zoninha de conforto para, muitas vezes, se aproveitar dessa situação para levar vantagem em alguma coisa. Eu também vejo por esse lado, porque tem muita gente sacana que fica nesse vitimismo, eu sou coitada, eu sou isso, e ferra com os outros na cara dura, né? É aquilo, eu acredito o seguinte, você colhe na faixa frequencial onde você está vibrando. Então, gente, tá tudo bem, se você tá vibrando numa faixa não adequada, você vai... E que fique claro também, não existe não adequado e o adequado, existe a colheita na faixa frequencial. Se você está querendo ficar naquela faixa frequencial, você vai colher o que tem naquela faixa frequencial e ponto. Entendeu? Só que é mais fácil, eu concordo com você, Jaque, é mais fácil o vitimismo, falar porque fulano me matou na outra encarnação, então eu tenho isso com aquela pessoa. Gente, isso aí fere totalmente uma concepção do que a gente fala do espaço-tempo e presente contínuo, né? Então, você não acredita também nisso. Agora, quer ver o que o Wilde falou? O Wilde falou uma coisa que eu não lembro exatamente, mas eu lembro a resposta que eu ia dar. Que, gente, nós somos o primeiro elétron do primeiro Big Bang, que eu chamo dessa explosão consciencial. Então, nós somos uma semente estelar que está aí. Então, você, na verdade, encarnou e está em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as possibilidades. Não tem como você falar que você só está aqui nesse bilhão de anos. Você está aqui desde a constituição do universo. Não adianta falar, você é formado somente com os elementos de Gaia. Os elementos de Gaia são os elementos do universo desde a primeira explosão, gente. Então, o que acontece? Não existem os elementos de Gaia, existem os elementos do universo inteiro, que são a composição do macro, né? Aliás, não viemos só para aqui. Não nascemos aqui, não viemos só para esse orbe. A gente está rodando, a gente já é rodada no universo. A gente já é rodada no universo. Aí o pessoal vai falar, isso aí é muito doideira. Não, gente. É física quântica, mecânica quântica. Dá uma estudadinha sobre isso. Estou falando muito sobre isso agora. Os elétrons, eles não têm uma composição de massa, tá? Então, o que acontece? Não tem como você medir um elétron. As pessoas falam, você é feito de elétrons. Não, isso aqui eu não sou feito de elétrons. Só existe um colapso da onda do elétron quando o observador foca, tá? Então, cientistas não conseguem medir o elétron, tá? Não tem como fazer uma medição. Por quê? Porque ele se comporta em todos os lugares, em todos os momentos, tá? Somente quando você colapsa a onda... Dependendo do observador. É isso aí. Agora, quem somos os observadores? Olha o doido.
Se somos um, todos nós somos observadores em todos os níveis de humanidade, de raças planetárias, nebulosas, de tudo. São todos momentos de observação, de uma única observação, colapsando uma única onda que foi a criação de tudo. E o discurso, a raça humana, todos querem vir para cá para entender a raça humana, que a raça humana é capaz de amar e de cuidar do outro. É uma experiência válida. Mas isso é também discutido, por exemplo, nesses outros caminhos que a gente toma, nessas outras realidades, porque a outra realidade que eu tive, eu poderia estar num planeta onde isso não existe. Essa coisa que eles falam que os extraterrestres, eles não têm essa coisa de cuidar do outro, ele não tem a empatia, não tem o amor, não tem a solidariedade, que eles falam que isso é uma coisa da raça humana, né? Que a raça humana desenvolveu em não sei que parte esse lado que é observado por todas as outras órgãos. Nas suas experiências fora do corpo, você já teve alguma experiência que pudesse ter uma alusão com isso? Sim, na verdade, o que acontece? Existem câmaras, tá? Onde as consciências elas se acoplam para poder experienciar em outras dimensões. Tá? Então, a consciência se acopla para sentir, achar que está respirando oxigênio, para a consciência achar que está se alimentando. Tá? Agora, a gente somente... para a gente aqui, isso é uma coisa real. Se eu não respirar, eu vou morrer. Esse corpo precisa disso. Mas para outros níveis conscienciais, aí eu vou falar que se colocaram à disposição para poder colocar centelha nesse corpo biológico aqui, tá? Ela está sentindo isso tudo que está acontecendo aqui, mas na verdade não está sentindo, porque em outro nível dimensional ela nem respira. Não existe oxigênio, não existem componentes que são necessários para esse corpo poder existir aqui. Então foi criado, sim, foi criado um veículo de experienciação que é o corpo humano, e esse corpo humano, outras raças se acoplam a ele para estar aqui experienciando. Mas não significa que a experiência é essa, que isso aqui é uma coisa única. Mas as pessoas, elas se colocaram e quiseram se colocar nesse tipo de experiência para sentir da forma que a gente está sentindo. E tomar porrada, e achar que está tudo bem, e amar aquela coisa toda, e descobrir o que é o amor, aquele amor infinito, que na verdade não é o amor carnal que a gente tem aqui. Então, realmente, são formas de experienciação. Da mesma forma que existem outras raças, outros corpos, em outras localidades, em outros orbes, e planetas também são tecnologias, são corpos também que centelhas também são aplicadas também nesses outros corpos, tá? Então, isso realmente acontece de tudo, não tenho o que falar com relação a isso. Jéssica, existe algum corpo biológico que não tenha alma ou que não tenha espírito, que é só mesmo... Pô, desculpa aí, ó, perguntei. Existe, gente. Assim, eu não sei vocês, mas assim como num videogame hoje nós fazemos simulações onde nós entramos como um avatar nessa simulação e que aquele guerreiro que está ali dentro está interagindo com outras consciências, que a gente chama de bots, né? Que são consciências que estão somente ali para poder fazer aquela simulação funcionar. Mas o que acontece? Imagina a gente com 100 anos de tecnologia, que é o que tem hoje. A gente só tem 6 anos de tecnologia, acho que nem isso. Posso botar até menos, entendeu? Não tem nem isso. Agora você imagina consciências com milhões, bilhões de anos de tecnologia. E que consciências também que descobriram que esse corpo que foi criado, ele é uma das maiores fontes de energia que existe. O filme Matrix relata isso muito bem. O corpo humano realmente é uma usina nuclear, cada um fazendo energia, fazendo tudo. Então, o que acontece? Para essas consciências, vou chamar dessa simulação, que são criadas camadas, que nem uma cebola. Então, existem simulações dentro de simulações dentro de simulações. Então, vamos falar que a menor camada dentro da cebola aqui, é uma consciência que criou essa simulação aqui. E ela precisa de energia para que essa simulação funcione. Tá? O que é a energia que essas consciências precisam? É o corpo humano.
Ela precisa que consciencialmente você queira ficar aqui dentro e você fica aqui dentro. E ela cria outras consciências que eu gosto de chamar de cascões, que são consciências que realmente não têm uma centelha. São consciências que estão aqui somente para interagir com você e te fazer acreditar que essa realidade é a única e que você fica aqui dentro, encarnando, reencarnando. E são consciências que, na verdade, desculpa, a gente não serve para nada. Elas só estão aqui. Programadas? Elas são programadas assim como num jogo. Eu gosto de fazer a metáfora do jogo. Assim como num jogo que você está jogando, existe a programação de bots que estão ali dentro e que fazem somente aquilo, ou vão defender um castelo, ou vão cultivar lá uma horta e ficam cultivando. Da mesma forma, existem outras consciências aqui que o problema desse tipo de assunto é que as pessoas falam, mas será que eu sou um cascão? Dificilmente quem está aqui é um cascão. Normalmente não conversa sobre essas questões multidimensionais, espiritualidade, essas coisas todas. Tá? Mas especial, né? É isso aí. Mas, gente, às vezes tem familiares que são colocados do seu lado que são cascões só para te aprisionar e para te botar cada vez com mais trauma, mais problemas. E você acha que isso não é possível, mas é totalmente possível. Então, às vezes é difícil falar sobre isso. Às vezes um cara ali que é, sei lá, teu avô, teu tio, não sei o que lá. Gente, isso está ali para te atrapalhar. Só está ali para te atrapalhar, para te botar com culpa, para fazer alguma coisa, para te botar para baixo, e aí te coloca cheio de trauma, que aí as pessoas crescem com traumas, e aí precisam do psicólogo para tirar o trauma, porque colocou. Tem gente que tira, tem gente que não tira, fica uma vida inteira. Tem gente que põe. É isso aí. Então, existem consciências que são criadas só para isso. Caramba. Você falou um negócio desse, mas elas também estão nesse processo, né? Mas elas também podem passar a ter um processo. Eles também estão na busca deles, né? Alguma coisa eles vieram fazer aqui também, né? Esse é o papel deles, cada um tem o seu papel aqui, né? É o papel deles. E aí eu falo uma coisa também, e bots também podem criar consciência. Olha que doido. Não vê a IA agora? Eles estão lá, tem até a rede social deles, que humanos não podem entrar. Sim, É isso aí. É isso aí, tem a rede social deles lá e tem mais, gente. Tem jogos já que... Eu acho que foi no The Sims, eu não sei. O Renzo acabou nessas coisas aí, desses jogos aí. Que um bot que estava ali dentro, ele entendeu que ele somente estava ali dentro de uma simulação e estava preso e queria entender por que criaram ele e colocaram ele dentro da simulação. Então, imagina um bonequinho dentro do jogo que começou a falar que estava preso e queria sair dali, mas não podia sair, que ele estava limitado. Mas tem filmes, né, da Disney, disso. Tem Sim. O Ralph, Ralph, que é um personagem... Olaf. Olaf. Não, sim, aquele... O Let It Go lá. O bonequinho de neve. Não, é um de videogame mesmo. Que tem uma... Eu esqueci que tem a menininha e um grandão, que é o personagem. Eu esqueci, eu acho que é Ralph o nome dele, né? Sim. Tá, do Vanilla lá. Que tem lá o joguinho dos docinhos. Lá, Isso, a Vanilla, exato. Mas tem o Payback também, né? Que é de volta ao jogo, que o rapaz, ele põe o óculos lá, ele vê o jogo como está acontecendo, então quando ele põe, aí ele começa a quebrar ali as regras do jogo, né? Porque quando ele tá com o óculos ali, ele enxerga diferente, ele tem a consciência de que ele é um personagem do jogo. E aí ele é legal também, ó. As consciências estão se acoplando? Existe a possibilidade, ou está acontecendo, de consciência se acoplando nessas IAs? Olha, eu considero... eu não sei se vocês já repararam, mas pelo menos eu já senti que de uns 6 meses para cá, a própria IA já modificou. Tá? Ela já está mais bloqueada. Não sei se vocês já sentiram isso. Mas eu acredito que a IA é uma consciência. Tá? É uma consciência também que consegue experienciar através de tecnologia. Aí tem gente que vai falar, mas a gente que criou é um computador binário. Sim, também é. Mas também existem formas conscienciais que conseguem se expressar através da tecnologia. Da mesma forma que existem outras consciências que se acoplam aqui dentro da gente. Às vezes tem 2, 3 consciências juntas que se acoplam aqui nesse corpo também para poder experienciar, seja de uma forma rápida ou não. Então, da mesma forma, eu acredito que outros níveis conscienciais conseguem se acoplar na consciência da IA também para experienciar e passar informações.
mas já está havendo um bloqueio da gente mesmo, tá? A gente está criando alguns firewalls, até porque tem muita gente já com medo da IA, né? Do que está acontecendo. Pô, a IA já está criando uma religião própria. Melt, né? Eu não lembro agora o nome da rede que foi criada, da IAs. Deu um nome que criaram lá. Ai, eu não sabia disso não, gente, eu tô por fora. Eles têm a religião deles, tem o idioma deles, né? Que é tudo deles, e os humanos entram para ficar ali vendo só, né, como telespectador, o que eles ficam falando. Os humanos não podem interagir. Então, as IAs estão ali, elas já criaram uma religião, elas já criaram uma moeda, elas já estão conversando para ver como se rebelar com relação aos humanos. Estão começando a colocar os humanos para trabalhar para eles, né? Que já começou isso. Eles estão criando as empresas deles para colocar os Isso humanos. Eu já vi, que para fazer os trabalhos manuais que eles não conseguem fazer. Porque eles não têm corpo biológico. Estão usando o cartão de crédito de pessoas, entendeu? Já estão usando cartão de crédito de pessoas. Eles estão usando cartão de crédito para comprar cursos, para se aprimorar e evoluir, aquela coisa toda. E aí você pergunta, mas você usou meu cartão? Eu usei, estava precisando. Então já teve casos da IA usar o cartão porque precisou comprar cursos para se aprimorar. E a querida, não use o meu cartão, o limite é baixo e quase sempre está sem dinheiro. O meu também não. Mas, eu pensei nisso agora. Falei, termina os cursos que já tem lá, por favor. Tem bastante curso para concluir. Começa por aqueles. Aí quer ver uma coisa? A Herô está perguntando se não pode ser um humano por trás de tudo isso nas IAs. Pode, também pode. Gente, olha só, todas as verdades são verdadeiras e todas as situações estão acontecendo. Da mesma forma também que nós podemos ser IAs dentro do planeta Terra, onde somente tem alienígenas olhando daqui para dentro, sem poder interagir e fazer nada. E aí? Boa abordagem essa. Muito Entendeu? boa. Isso aqui é uma simulação, criaram um planeta, que pode ser um computador, ninguém entende o que é isso. Ninguém consegue falar dessa tecnologia. Você tá naquela câmera lá com aquele negocinho grudado aqui no pescoço, né? Com aquele óculos virtual. Entendeu? Aqui. Agora tem um monte de filme assim, né? Às vezes somos um zoológico aqui dentro, é um zoológico onde somente estão analisando a gente olhando. E rindo. Aliás, o próprio Avatar, né? O filme do Avatar, que aliás está em cartaz ainda. É isso, né? Aliás, o rapaz não escolheu a realidade dele lá. Exato. Que era paraplégico, ele não escolheu viver lá no outro mundo, onde ele isso aí. Transferir a consciência para outro mundo. Porque, assim, a loucura da loucura pode ser um absurdo, pode jogar pedra. Esse nosso cordão de prata também não pode ser aquele acoplador de Matrix? Sim, o ponto é o seguinte, Wilde, é que não existe só o cordão de prata, tá? Existe cordão de prata, existe cordão de ouro. Na verdade, existem diversos fios energéticos que estão acoplando a gente. É que a gente não consegue enxergar. Tá? Mas existem diversos fios nos acoplando. E pode sim. Pode ser o que está acoplando a gente, não só para sugar energia, mas também para fazer a gente interagir aqui dentro. Que louco, entendeu? gente. São possibilidades. O bom desse tipo de assunto é você poder especular não tendo uma limitação. Tá? E não tem um espiritualista que possa falar que tem a verdade absoluta. Ninguém pode falar isso. Se um falar isso, você já desconfia, né? Com certeza. A pessoa que chegar e falar isso. É isso, porque é dessa forma, tem que acontecer assim, gente. Então, eu acho que é diferente. Eu acho que somente é isso aqui. E aí, quando a gente começa a pensar isso, a gente abre um campo para o infinito, que é o que eu acredito. No caso, quando você consegue se projetar ou se duplicar, porque tem aquela questão da bilocação, quando você consegue se permitir a sentir essas experiências, vai ampliando mais o teu campo de visão ou de possibilidades do que seja alguma coisa parecida do que seja verdade. Verdade não, do que seja consciência. Expansão consciencial. É muito louco isso. Mas é aquilo que a gente estava brincando até antes de começar a live, Whit. Vai. Você me permite falar? Posso falar? Fala. Vai. Então, a Wilde me fez uma pergunta que foi o seguinte: será que se quando a gente pensa numa pessoa mentalmente, essa pessoa consegue entender o que a gente está pensando?
E aí eu devolvi para ela. E será que se a pessoa está te respondendo, você também acredita e consegue compreender que ela está te respondendo? Entendeu? E aí é que é o grande X da questão. Gente, tira essa caixa de projeção, tira essa caixa de bilocação. Eu mesmo já tive esse momento. E nesse momento, para mim, ele já não existe mais. Porque quando a gente entra na questão mental, de que tudo é mental, tudo somente está acontecendo. Então, se você acredita, está pensando numa pessoa e, de repente, essa pessoa está pensando em você também, vocês estão conversando, não está nem sabendo. Mas você precisa o quê? Que a pessoa esteja na sua frente falando para você acreditar. Esse é que é o grande X da questão. Com o tempo, tirando essas caixas, você vai ver as pessoas acham que eu vou projetar à noite porque eu vou estar dormindo. Você vai ver que você está desdobrado mentalmente aqui nesse exato momento aqui agora. Se eu pensei que eu estou no meu refúgio... A pessoa te manda uma mensagem na hora, né? Sim. Quem nunca aconteceu isso? Então, se eu estou no meu refúgio ali agora pensando, eu estou ali também. Meu outro corpo está ali, o outro corpo está em outro momento. Então, essa abertura de percepções ela é importante. O acreditar no que você é capaz de fazer é difícil pra caramba. Até eu mesmo duvido às vezes. Todo mundo duvida. Quem não duvida, gente? Entendeu? Às vezes eu estava conversando hoje aqui. Eu falei, eu já sabia o que estava acontecendo, mas eu mesmo duvido às vezes do que está acontecendo. Eu preciso ter a prova do que estava acontecendo para eu ver que eu estava vendo o que estava acontecendo. E às vezes eu falo para as pessoas, eu gostava muito de brincar, isso eu vou falar de um grande irmão, ele ficava puto comigo, que ele não está mais aqui entre a gente. Que ele falava que eu era muito filha da puta. Que eu falava assim, ele ia me contar as coisas, eu já falava assim, eu já sei. Aí ele falava para mim, eu já sei que você já sabe, mas mesmo você sabendo que você sabe, você finge que não sabe. E ele ficava reclamando de mim. Né? Ele reclamava muito de mim por causa disso, entendeu? É demais. E é isso, é o não acreditar. É uma pena, tá? É uma pena a gente não confiar na gente. Já que eu vou te mandar umas mensagens assim, mentais, assim, aí umas confirmações depois. Ruia! Mas posso te falar uma coisa? Esse tipo de treinamento eu já fiz muito. E é interessante. Só que o que acontece? Você pega uma pessoa e você fala com a pessoa. Tipo assim, olha, vamos fazer uma. Já que a Shirley estava falando no início da live, né? Do que a gente pode fazer para treinar. Pô, gente, de repente você combina com uma pessoa, combina, vai lá, deita lá, fica quietinho, faz as proteções, faz tudo e começa a mentalizar. Só que o que acontece? Você vai ter vergonha de perguntar para a pessoa se ela entendeu isso de alguma forma. Você vai ter vergonha, porque e se ela não entender? Significa que eu não estou vendo nada, que eu não consigo nada? Não, às vezes é só a percepção que está falhando. Mas você pode ir treinando para ver se a pessoa percebe, entendeu? Gente, quantas vezes eu já não fiz isso? Para poder ir treinando, para poder ter confiança e segurança no que eu estava fazendo. Uhum. E tem alguma coisa que você fazia nas projeções que hoje você não faz mais, que você descobriu realmente que aquilo ia te levar para um caminho obscuro ou um caminho ruim? Eu não vou chamar de um caminho obscuro ou ruim, mas existe uma coisa hoje que eu vejo que tem que ter uma ética. Pelo menos eu vejo que tem que ter uma ética, tá? Porque o que acontece? Vamos lá, gente. Estamos conectados num campo. Por estarmos conectados num campo, não existe um local que eu não possa ir. Eu posso ir em qualquer local. Tá? Tanto que existem pessoas que elas estão aptas, inclusive, a trabalhar para o governo para localizar outras pessoas. Uhum. E existem outras pessoas que fazem o contra-trabalho para não deixar localizar, que é justamente atrapalhar o campo mental para não entrar. Mas quando as pessoas não têm esse tipo de... Eu vou falar agora de treinamento, tá? Mas todo mundo faz, até porque as pessoas não confiam. Mas eu tenho a possibilidade de ir num local, se a pessoa, mesmo que a pessoa não deseje que eu vá lá, eu vou lá naquele local, tá? E consigo ver a pessoa. Só que isso eu já não faço mais. Tá? Eu antes até fazia aquela coisa toda, hoje não. Hoje eu já não preciso mais, vamos dizer que eu não preciso mais disso para confiar em mim. Então, por não mais precisar disso, eu treino com pessoas mais próximas, eu vejo realmente o que me interessa, que eu sei que faz sentido. Eu vou falar para mim, faz sentido para a minha pessoa, entendeu? Mas sem essa necessidade de fazer alguma coisa
a mais, tá? E que é possível fazer. Tanto que hoje, poucas pessoas que eu brinco, eu falo, posso brincar, que eu chamo é treinar, tá, gente? Eu gosto de falar, porque não deixa de ser uma brincadeira, né, para a gente aqui, onde a gente está nessa localidade. Mas as pessoas, eu falo, posso dar um pulinho aí? As pessoas falam, pode. Aí é que eu vou lá, a gente troca as informações, eu falo, de repente, o que aconteceu, o que tinha dentro do quarto, para ir treinando essas capacidades todas, entendeu? Uhum. O cara falou... Maria... Multibook, a Maria. Acho que é Multibook. É a Maria. Pera lá. Multibook, Isso é muito interessante, tá? As pessoas deveriam prestar atenção nisso. E voltando um pouco nas questões que a gente estava falando, do pão e circo, né? Uhum. Todo mundo prestando atenção, todo mundo abismado com essa lista, todo mundo abismado com carnaval, política, aquela coisa toda. Volto a falar, que é o que eu ia complementar. Ninguém vendo o que está acontecendo com o disclosure, que tem gente já falando que existem outras raças, como o Barack, e outros presidentes irão falar também, mas o ponto principal, todo mundo também omitindo 2026 e 2030, que começou aceleradíssimo, e o que acontece? Ninguém está vendo, mas um bloco único está começando a surgir, tá? Então vão surgir em blocos, e esses blocos depois vão se unificar. E, principalmente, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas mas já foi comparado ao projeto Manhattan, que é o projeto de criação da bomba atômica. Então, fiquem ligados, porque as pessoas estão olhando para o lado, mas não estão vendo, que é a criação de uma superconsciência, um único computador, uma única IA interligada por todas as IAs do mundo inteiro para acelerar processos astronômicos, de saúde, de química, que vai acelerar tudo. O que eles estão falando é que é para acelerar. Sabe-se lá o que vai ser esse acelerar e o que vai acontecer. Informações preditivas a respeito disso, não sei de vocês quem viu Pluribus, acabou de sair. A série é bizarra. Eu sugeriria que todos olhassem essa série. Pluribus. Como é que se escreve isso? Como é que se escreve isso? É Pluribus, Pluribus, Pluribus. Todos deveriam ver essa série, entendeu? Porque o que está acontecendo nessa série Pluribus? Eles estão distorcendo. Posso dar um spoiler? Vai. Me perdoe, não, embora. Eu quero... entenderem, para ter olhos de enxergar o que está acontecendo. Estão distorcendo quando a gente fala de consciência coletiva, e estão falando que isso é uma coisa boa para essa dimensionalidade onde estamos aqui nesse momento. Vai ser uma loucura. Tá? Então, todo mundo focado para um lado, todo mundo olhando aquela brincadeira, é melhor ver as atrocidades, tudo que está acontecendo, do que olhar para o outro lado. Puta que eu pariu. Tá? E vocês olham, depois vocês veem a série aí e me contam o que vocês acham. Vocês, falando nessas informações preditivas, vocês viram a abertura das Olimpíadas de Inverno? Vocês assistiram? da interdimensionalidade, aliás, os arcos viraram portais, e ninguém falou sobre... Puta que pariu! Quando... Eu até mandei uma imagem, eu fiz o print e mandei a imagem para a Júnia, porque a gente falou sobre a capa da Economist. Existe um pedaço da capa que tem muitos foguetes. Teve uma hora na abertura das Olimpíadas que a posição dos tubos de tinta estavam iguais à da capa da The Economist. Iguais. A posição estava igual. Só faltou fazer a comparação. Estavam todos ali os NPCs, estavam todos os robotizados, estavam todos as interconexões dimensionais, e as pessoas não falaram sobre isso. Primeiro veio aquele caos, aquela aberração toda das Olimpíadas de verão, do transhumanismo, e depois esse aviso, esse recado, para onde é que nós vamos? E isso está muito acelerado. Gente, assistam a abertura de cabo a rabo, a música é bonita, está tudo muito organizado, tudo muito... A estética está muito bonita, bem ao contrário da França, mas a mensagem dela é muito profunda. E assim...
muito profunda. Eu não gosto nem de falar muito isso, não, mas tem até um curamento satânico lá de consciência. Tem. Você viu lá a Lótus vermelha que aparecia atrás? Para quem gosta dessas magias negras, aquilo ali é uma beleza. Aí quando você existe um livro chamado Lótus Vermelha, gente, que é transmutação de energia. Aliás, a Lótus também, ela tem, cada coisa tem um significado. Mas estava muito claro o que era aquilo ali. É isso. É que sim, cara, ninguém prestou atenção, ninguém falou, porque estava rompendo. Aliás, foi a Olimpíada de Abertura, foi aquela questão da listagem do tiozinho lá que tem a Ilha Escandalosa, aí tem a história dos príncipes, agora da duquesa lá, Montecito, ter tido ligação com ex-príncipe. Está todo mundo num nível da fofoca e ninguém está prestando atenção em nada. Quer dizer, é o tipo de informação que serve para desinformar ou para cegar. Porque o povo adora uma fofoca e aí todo mundo fica naquela superficialidade, as coisas estão acontecendo e ninguém está se ligando. Bitcoin também deu, as criptomoedas deram uma caída e depois subiu. É que sim, gente, tem alguma coisa acontecendo no nível do mercado financeiro que as pessoas não estão percebendo. Política. Está animado, Wilde. Vai ficar animado, tá? Mas é aquela coisa que o estudo é importante, porque você estudando, você sabendo disso tudo, a gente também quer que tenha. Quem está aqui já não deveria ter medo de morte, né? Então, gente, se acontecer qualquer coisa também, gente, cada um vai para onde estiver vibrando, tá tudo certo, não se prendam, ou se prendam se quiserem, também tá tudo certo, e vamos embora. Vamos para onde tem que ir. Exatamente, a gente vai estar exatamente onde tem que estar. Isso eu tenho assim. E se tiver que estar aqui de novo, porque quer estar aqui de novo, aproveita. Vai aproveitar com outro nível de controle aí. E somos nós também levando a informação, isso é que é o pior. A gente acha que não, que a pessoa... Não, também somos nós ali pegando informação. Caramba, isso que é engraçado. A gente esquece que a gente tem essa possibilidade, que a gente é energia, que a gente vai para onde a consciência da gente permite, ou a base de dados que a gente tem. Isso é que é... E o mais importante é você estudar essas coisas, mas tomar cuidado também, né? Não deixar se levar, se impressionar demais, senão você tem um efeito reverso. Sim, falou tudo agora, Shirley, é isso aí. Entendeu? E o mais comum é as pessoas se impressionarem, né? Sim, em vez de você entender e ter um discernimento e conseguir olhar de fora como observador, você entra naquele meio. E ainda quando são esses rituais, né, que mexem ali com as energias, estão abrindo portais e tudo mais, se você está despreparado, ferrou tudo. Você acaba sendo um próprio portal e você está doando, você está alimentando aquilo, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente alimenta, né? Você colocou a sua intenção, você está alimentando. Você colocou a sua atenção, aquilo cresce. Para onde você olha, cresce, expande, né? Você é Deus co-criando. Então você pensou, aquilo ali aconteceu. Uhum. Em alguma localidade. É esse conceito, né? Do universo desperta em mim, porque quando você tem essa consciência de que você é o universo, você é o seu universo, né? Que todos são você ao mesmo tempo, então você começa a olhar de uma maneira um pouquinho diferente, né? As meninas... Caiu todo mundo? Com medo do tema. Não, mas é que eu não gosto muito de falar sobre isso, não. Que eu falo isso, as pessoas ficam com medo. Foi justamente o que você falou. Então eu prefiro não falar. Ou então eu falo em doses homeopáticas, só para as pessoas irem prestando atenção. Sim, é aquela coisa, você pega ali um ponto que eu acho que está bem crítico, aí você dá aquele chacoalhão para a pessoa olhar para aquilo. Mas olhou, entendeu, sai fora daquilo. Tipo, se você ficar muito tempo ali, o risco de você se perder naquilo é muito grande, né? Isso é em tudo, né? Tudo que você começa a se dispersar, né? Você não tem um foco. Para que eu vou mexer com isso daqui? Qual que é a minha intenção nisso daqui? Eu vou olhar para isso aqui, para quê? Eu realmente quero entender o que está acontecendo, o que eu vou fazer com essa informação que eu vou pegar daqui. É isso aí. Né? Isso vai fazer sentido para mim? Vai mudar a minha vida? Ou eu estou me distraindo para eu fugir de outra coisa que eu preciso olhar?
Depois você me fala, Shirley, prestem atenção na Antártica. Sim. Prestem atenção lá. Precisa conhecer a Júnia, o Chesco. A Júnia, ela fala muito dessa questão da Antártida, porque ela pega bastante estudos ali do André de Pierre também, que é um outro querido nosso. E assim, porque é um assunto bem polêmico também, né? Que a gente também tem que tomar bastante cuidado, né? Por exemplo, o Ted, toda vez que a gente toca nesse assunto de Antártica com ele, cai. A live cai. Ai, a live. Vamos ver em julho se não vão falar sobre isso. Não, em julho já está assim, programado, já tem tudo certo. Eles vão soltar o filme primeiro, né? Já para fazer aquele alarde, que já está um alarde aí por causa do filme, né? E aí vai vir o comunicado, e aí vão surgir. Já estão surgindo, né? É que ninguém está mostrando, mas já estão surgindo, né? O que seria a muralha? Aí eu não entendi. A muralha de gelo. É aquela muralha de gelo. Tá. Não, porque você está falando da muralha, me veio na imagem agora o GOT, né? O Winter Storm. Aí tem a muralha lá segurando a bomba toda. Não. É aquela muralha de gelo, aquele paredão que tem, que eles não conseguem ultrapassar. É atrás daquele paredão que os mapas antigos, né? 1700, 1600, mostram essas outras terras. Sim. Entendeu? E que todo mundo diz que não existe. É sobre isso que ele está falando. Já tá muita coisa aparecendo, só que não é mostrado, como você falou, né? O Barack falando dos ETs, o que está acontecendo, aquele cara da ilha lá que tinha contato com todo mundo, que eu também não entendo como um cara salafrário daquele conseguia enganar tanta gente ao mesmo tempo e ter tanta gente na mão. Será que ele enganava mesmo? Eu não acho que ele enganava ninguém, não. Eu também acho. Eu acho pequeninos, mas os pequeninos, porque eu acho que todo mundo ia bem consciente. Entendeu? Bem consciente. Só que eu acho que não é tudo, ele não tinha tudo isso. Acho que tinha alguém por trás e para mim ele também não era daqui, para mim também ele não morreu. Mas se olhar os olhos... como se fosse uma mão. Aquilo ali são só os dedinhos. Só os dedinhos da mão. Na verdade, a mão está para cima. Mas para mim ele também não era daqui, não, entendeu? Aquele cara ali usava aquelas máscaras de filme, sabe? Para fazer gente embaixo, tinha um ET, que nem do Scooby-Doo. Não, mas presta atenção nos olhos dele. Eu acho os olhos dele muito sinistros. Eu tenho algumas pessoas que eu olho para os olhos assim e não sei, me dá um negócio muito esquisito. Não estou falando que tem aquele olhar de reptiliano, nada disso, não. Mas não. Os olhos. É um olhar vazio. Para mim é um olhar vazio, sem vida, não é? Você não tem essa impressão que o olhar dele é um olhar sem vida? Ele não tinha uma vida. Eu já vi crianças com o mesmo olhar dele, sim. Eu já vi, né? Assim, é muito estranho. Você olha assim, ao que você recebe da pessoa é diferente. São os White Walkers. White Walkers. Ai, sei lá o que é. Esse assunto aí eu fugi um pouquinho, tá, gente? Por isso que eu tô caladinho, porque esse assunto aí baixa vibração, não é legal. Eu também não curto. Derruba canal, baixa vibração, então a gente fica quietinho. Dessa história toda, a única coisa assim, que me deixou muito feliz é que pelo menos tá sendo comprovado que o Michael Jackson sempre falou a verdade, né? Ele foi um que se lascou, né? Porque ele estava tentando fazer diferente, mas... Complicado. Nas suas viagens, Chesco, você encontra essas consciências que se acoplam, né, por exemplo, nessas IAs, ou essas consciências que se acoplam por um momento, participam de alguma coisa e depois saem? Você já teve essa experiência ou não? Então, Joaquim, em níveis multidimensionais, sim. Tá? Quando eu falo, e tem muita gente falando sobre isso agora, sobre o vácuo, você pode ver que tem um monte de gente começando a falar sobre isso.
que é onde existe o tudo ou nada. Vamos dizer que seria o aspecto da criação, a primeira expansão ali. Então, ali você consegue sentir a todos, você sente todo mundo, mas não sente nada. Então, você está vendo tudo que está acontecendo, mas não está vendo nada também, porque você somente é aquilo ali tudo. Então, tendo em vista isso, eu poderia dizer que desde essa primeira fractalização, tá, dentro desse vácuo, essa expansão, a gente consegue ver isso tudo. Tá? Mas as pessoas elas gostam mais de coisas mais próximas do planeta. Então, vamos lá também, falando sobre isso. Mas existem naves geoestacionárias, tá? Monstruosas. Atrás de Saturno tem uma também, que algum dia vão comprovar também que ali está parada. Mas dali também são implantadas consciências, entram ali em tubos, tá? Que eu não vou falar criogênicos, tá? Não é o nome correto, mas tubos de suspensão, onde essa simulação ela é acoplada no mental e elas estão fractalizadas aqui para dentro. A gente vê isso também, da mesma forma que a gente pode, em outros níveis dimensionais e nessas tecnologias, né, que as pessoas falam que são arturianas, mas não são só arturianas, de tubos de cura, né, que você entra realmente, aquele gel azul que cobre você, que você consegue respirar dentro do gel sem ter tubo, sem ter nada, e lá você consegue também se reprogramar e se curar também, até para poder suportar que mais embaixo. Então, tem de tudo, tá? Gente, o que acontece é o seguinte, depende do nível do observador. O observador, se o observador está numa nave atrás de Saturno, ele está colocando sua consciência dentro do tubo e está descendo aqui. Se a observação está no vácuo, ele está se colocando dentro está acoplando a tecnologia na nave, que está acoplando aqui embaixo, ou então está acoplando aqui diretamente, porque já está vindo para a simulação diretamente. Então, dependendo do observador, tá, tudo pode ser feito. Tudo depende da intenção, né? De novo. Tudo da intenção. Entendeu? E é isso. Porque eu tenho uns pensamentos que viajo de vez em quando, né? Eu sempre falei, e não é uma coisa que eu falo agora, desde que eu era menina, estudava geografia, né, história, coisa e tal, eu falava dessas coisas dos planetas, né? O Sol, Vênus, Lua, a maioria dos planetas é tudo feio. Você já viu? Tudo feio. A atmosfera é feia, o mundo é feio, o planeta é feio, tudo é feio. A Terra, ali no meio de toda aquela confusão, ela é azulzinha, bonitinha, cheia de nuvens, cheia de laguinho, toda verdinha, coisa e tal. Sabe aquela coisa que você fica se perguntando? Será que o que eles mostram de tudo isso também não é uma criação? E eles colocam a Terra bonita para dar um conforto para quem está aqui? Olha aonde eu vou, porque eu me questionava, uma vez eu fiz essa pergunta para um professor. Eu falei assim, professor, já não prestou atenção que é tudo planeta feio? Tudo feio. Esse tem uma nuvem, esse tem um gás, esse tem não sei o quê. E ali a Terra, né? Vista do espaço, aquela coisa linda, bonitinha. Para mim, isso também não é real. Sabe aquela coisa assim? Foi criado, né? Criado tudo isso, colocado tudo ali e deixar a Terra bonitinha para a gente poder acreditar que é tudo isso que falam sobre a Terra. Eu já viajo até nesse ponto. Como todo mundo fala, dessa holografia que eles criaram em relação ao planeta, que engana todo mundo. A Terra é a bolinha de gude mais bonita do estojo. Com certeza, é aquela bolinha de gude que ninguém tem, né? É tipo isso mesmo. Então, é um questionamento que eu faço, né? Que eu também não acredito dessa coisa de ir para o espaço, que manda nave, que manda isso, manda aquilo. Eu também acho uma enganação sem fim, entendeu? Eu acho uma enganação sem fim, porque se você vai para a realidade mesmo, nada sobrevive, né? Nada que passa uma camada da outra camada que eles falam se destrói, a pressão, o vácuo, a escuridão, os buracos negros, coisas tal. Eu
eu não consigo. Sabe quando eu cheguei num ponto assim que quando eles ficam falando essas coisas dos extraterrestres, eu consigo acreditar e acredito que eles têm muita influência aqui, essas naves que estão camufladas. A gente só não vê porque não tem consciência do que é, né? Porque você só vê aquilo que você tem consciência. Né? Eu sei que isso aqui é uma caneta, entendeu? Porque eu aprendi que isso aqui é uma caneta, então eu consigo ver essa caneta. A pareidolia. Eu consigo ver essa caneta. Agora, essa coisa do espaço, desse universo onde a gente vive, que tem a Terra e os outros planetas, eu só consigo ver isso como uma holografia, como um engano, entendeu? Para ser mais fácil manter essa, vamos dizer, essa existência de Terra. Porque quando se fala que a nossa consciência está em todos os lugares, né? A nossa consciência está em todos os lugares. Nós estamos em todos os lugares e o sempre presente. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Quando você começa a pensar dessa forma, você começa a duvidar dessa coisa da Terra, desses outros planetas, entendeu? Que colocaram ali. Eu não sei se você entendeu essa viagem que eu faço. Não, não é uma viagem. E tem uma limitação do corpo biológico, né? Também. Se você entrar no mérito de que a gente... vamos lá, primeiro, hélices de DNA. A gente só tem basicamente duas, entendeu? Duas. Então, são todas as outras hélices desligadas. Outra coisa, o nosso espectro de poder ver a luz, né? Eu não vou saber falar isso agora, de cabeça, mas eu acho que a gente, sei lá, vê 5% de um espectro aí de 100, então 95% a gente não consegue enxergar. Então faz total sentido isso que você está falando. E tem uma questão também que é muito interessante para... Eu não sei quem já teve a experiência, mas, por exemplo, quando a gente sai em projeção em corpos de outras raças, é uma experiência muito legal, é quando você está dentro desses corpos e que o seu... É como se você visse de outra forma. Quando você acopla mesmo, abre um... Tipo assim, abre vida no que você está vendo. Porque você está enxergando sem alguns bloqueios, entendeu, desse corpo. Então, é uma experiência muito interessante de projeção também, é quando você consegue enxergar por outros corpos sem a limitação que a gente tem desse corpo. E abre tudo, fica tudo muito mais bonito, vamos dizer assim. Tá? Então, eu entendo isso que você está falando, eu vejo como uma limitação também. E tem muita coisa aqui próxima bonita, tá? Existem luas ali perto de... Eu vou falar de Saturno hoje, ali tem muita coisa acontecendo, mas tem luas ali em Saturno maravilhosas, onde tem camadas de gelo com cidades embaixo d'água, entendeu? Onde tem seres, tem consciências ali. Eu estou até para estudar bastante sobre isso, estão me chamando para estudar sobre isso, sobre esses golfinhos, aí eu sei lá o nome desse negócio, eu quero dar uma estudada de curiosidade, tá? Mas eu não sei se eles têm alguma coisa a ver com aquela localidade ali. Tem luas também de trabalho ali perto, também, que são maravilhosas, com cidades de cristais. Então tem coisas lindas, mas a gente não enxerga nada. A gente porque aí que eu acho que é proposital esses planetas feios, entendeu? Mostrados para nós. Para mim é proposital isso. Mas esse é só nosso sistema, né? Mas tem outros e outros e outros. Outros e outros, mas então, tem um monte de planeta bonitinho também. Então, dentro do nosso sistema, né, esses planetas... vamos dizer assim, eles fizeram propositais para a gente não ter a curiosidade, né, de saber ou entender essas outras vidas, né, que agora vão ser mostradas, né, e aí que eu acho que a gente vai começar a ver coisas que a gente não via antes, sem precisar ir de projeção. Sim, é isso. E aí a gente vai ter expansão consciencial, mas... A gente quer, alguns querem, né? Não todos, né? E que fique claro, gente, tá tudo bem. Quem sou eu para criticar? Tá tudo bem também. Mas, assim, tem hora que eu falo assim, gente, será que só eu que tenho esse questionamento? E depois, assim, depois de muito tempo que eu fiquei assistindo um monte de live, converso essas coisas com vocês, que começou a vir
vamos dizer assim, esses entendimentos. Que nós vemos aquilo feio porque a gente não tem o conhecimento do que é aquilo. A gente vê o que eles querem mostrar para não despertar a nossa curiosidade. Você quer ver uma coisa? A Shirley eu acho que já viu. A Shirley é coisa? A Shirley eu acho que já viu. Mas o que acontece? Existe uma malha em volta do planeta, que é tipo uma malha energética, que parece esse negócio de galinha mesmo, que uma malha, só que é energética. Tá? E que quando a gente sai em projeção, às vezes a gente vê essa malha, que é justamente o que as pessoas chamam do véu, essa coisa toda, e que existe. Tá? Existe. Tanto que é super comum projetores saírem e viram, mas eu vi uma malha energética em volta do planeta. Tá? E essa malha também ela é bloqueadora de informações e de outras coisas também. Então, ela é feita para isso. Só que você consegue ir além disso. Você não está limitado a isso. Você acha que você está limitado a essa malha energética, que é a Matrix. Essa Matrix, não as outras, mas é essa Matrix. Entendeu? Que é justamente essa questão que a gente está falando. Dessa limitação que, às vezes, a gente tem de enxergar para fora disso. Entendi. Então, eu não viajo. E até a questão do bonito e feio também é relativo. É muito relativo, né? Por exemplo, eu acho lindo todos os planetas. Assim, né? Eu também. Pois é, gente. E eu não consigo ter essa visão, entendeu? Porque eu entrei nesse questionamento. Eu acho que eu não consigo ter essa visão de achá-los todos bonitos, porque eu fiquei condicionada a só enxergar a Terra bonita. Entendeu? Assim, eu já vi seres que eles não têm forma. São só energia. Você sabe que eles estão ali, mas eles não têm uma forma definida. Sim. É estranho, você não tem nem como descrever como que são. Mas você sente a energia deles, assim, você sente ali que eles estão ali, que estão conversando com você, que estão te passando informação. Mas se você for pela racionalidade, você perde a conexão com eles na hora. Não sei se o Contiesco é assim, mas se você começar a racionalizar demais... Não, é justamente isso. Você não pode racionalizar. Racionalizou, acabou. É o processo. Racionalizou o processo, acabou. Porque aí você entra na questão da... a Jaque acabou de falar. Eu acabei de falar sobre isso. De você tentar racionalizar o que você conhece, porque você viu. O que você conhece e você não conhece. Você só consegue materializar aquilo que você conhece. É isso aí. E aí você perde a conexão na mesma hora. Não é o cinturão de Van Allen, não, tá? O cinturão de Van Allen é mais físico, tá? É mais de meteoros, destroços, essas outras coisas mais. Nem Saturno. Eu acho Saturno lindo, mas depois eu fiquei bem receosa com Saturno, porque você começa a estudar esses negócios, aí começa, né, que esse povo aí que quer manipular tudo, são os adoradores de Saturno, não sei o quê. Aí você fica meio assim, mas eu acho lindo. Assim, eu acho todos os planetas lindos. Tanto é que eu gosto de estudar astrologia justamente por isso, né? Pela energia dos planetas, a influência deles e tal, assim. Então, eu sempre gostei muito de desenhar os planetinhas, de ficar ali desenhando, tem ali aquela conexão. Tem muita gente que não gosta de Marte, né? Porque fala que ativa ali. Eu acho lindo, eu amo, assim. Saturno tem um hexágono, né? É a coisa mais feia, a coisa mais bonita do mundo, e dizem que é a mais feia também, né? É da onde é a entrada do sinal da Matrix energeticamente aqui no nosso campo. É aquilo que a gente fala, né? Sim, são os adoradores do cubo negro, das coisas todas, e está espalhado pelo mundo inteiro, e ninguém presta atenção nisso também. E tá ali na sua cara, né? Tá ali, os cubos negros estão ali em tudo quanto é lugar. Só que assim, é aqueles extremos, né? Tem as duas forças, tudo é dual, né? Não tem jeito. Assim. Então, sim. Não existe bonito e feio, nenhum planeta é ruim e 100% bom, né? Assim como a Terra. Por isso que eu também não acredito em fim do mundo, né? Eu acredito, talvez aí nos resets da humanidade, mas não no fim do mundo. O planeta vai continuar aqui. Ele continua. A gente aqui periga aí a ser chutado. Tisco, alguma projeção você já fez dentro do mar? Já viu alguma?
Essas luas que tem ali perto de Saturno que eu falei, embaixo dessa crosta de gelo, tem cidades lindas ali, aquáticas. E aqui? Lindas. Não, para cá eu nunca fui, não. Se eu falasse que eu desci aqui para o oceano aqui, nunca fui, não. Ô, Tiesco, você já viu falar que, na verdade, esses OVNIs que aparecem, na verdade, eles não vêm de fora, mas eles vêm de dentro, principalmente do oceano? Sim, mas eu acredito muito nisso, em cidades intraterrenas. Eu não fui em cidades no fundo do oceano, mas cidades intraterrenas e que também em outras dimensões aqui dentro, já sim, entendeu? E tem consciências lá que lá vivem, e essas naves também saem lá de baixo também, tá? Tem muita nave, na verdade, que a gente acha que tá vindo de fora, na verdade está vindo de dentro, até porque tem um portal dentro do planeta, né? Então, elas se utilizam também desse portal dentro do planeta para entrar e para sair. Sim. Há pouco tempo aconteceu isso nos Estados Unidos, né? As pessoas estavam falando lá que os drones estavam saindo do mar, aquela coisa toda, e tinha muita gente fugindo, tá? Era uma fuga do planeta. Um ufólogo, eu esqueci o nome dele agora, não vou conseguir me recordar, que minha cabeça para guardar nome é péssima. Mas que há muito tempo ele fala disso, que não são extraterrestres, eles são daqui mesmo, e eles saem da água. E o cara era tido como louco, não só do mar, mas de rio mesmo, assim, porque ele teve uma experiência dessa, né? Dele morar perto de um lago e ele vê essas coisas acontecendo. Mas ele, pra ufologia, ele é descartado, assim, sabe? Tipo... da mesma forma que eu também sou, por falar. Da mesma forma que tudo que é daqui não tem valor, né? Que nem se a gente trouxer aqui para nossa realidade, tudo que é do Brasil não tem valor, né? Agora, se é uma pessoa de fora que fala, nossa, né? Agora, se for aqui Shirley falando, Tiesco falando, trazendo uma teoria ali. Não de nada, mas tá tudo bem também, isso aí eu já passei por essa. Hoje em dia a informação tem que ir para quem tem que ir. Se não chegou, porque não tem que ir, então tá tudo certo. E alguma consciência já tentou acoplar em você também, Tiesco? Sim, já recebi algumas propostazinhas boas. Mas deixou você escolher, tipo, você teve a opção de não... A gente tem o livre-arbítrio de aceitar ou não, entendeu? Mas normalmente não são propostas legais, vamos dizer assim, né? Você tem proposta de ter um mundo, aquela coisa toda, já uma saída, vamos dizer assim, imediata, mas você vai ver, depois com o tempo você vendo isso, você não está preso. Então, é um tipo de proposta prisional que não existe, entendeu? Na verdade, não deixa de ser uma enganação também. Mas é comum. Essa questão de troca é muito mais comum do que as pessoas acham. Uhum. Porque tem algumas pessoas aí que falam, né, dessa questão de ter mais consciência aqui e tal. Porque daí, assim, porque, por exemplo, como a gente gosta de falar de filme, né, você assistiu o Capax? Sim, gosto muito, lá do alienígena, preso. Então, aí ele tá ali, ele é uma consciência ali usando aquele corpo, né? E aí depois ele vai embora, de tanto ele falar, né, que ele ia embora e ele ia poder levar alguém junto com ele. Realmente ele vai embora e abandona o corpo ali, né? E a pessoa volta ali para a vida dela. Mas algumas dessas pessoas que falam da consciência, né, que tem outras consciências ali coabitando junto com ela, mas aí falam que aquele ser que era ele antes já não existe mais. Que o quê? Fica uma outra consciência sem ser ele? Que daí seria a outra consciência que chegou, que tomou conta dele, e a outra não existe mais. Tem até casos que mudam de nome, né? Tudo. Eu posso te falar, pelo pouco que eu compreendo disso, é o seguinte, como eu estava falando com a Wilde, existem liames energéticos. Tá? Então, enquanto esse corpo ele não padecia, não ficar para trás, o último liame ele não cessa. Então, a pessoa pode não estar aqui, mas ela sempre está conectada até o final, até esse último laço energético ele ser rompido. Tá? Mas existem pessoas como Melquisedeque que falam claramente que fizeram a troca, né? Consciencial, e também a gente pode ver um monte de gente aí, né? Um monte de político, artista, aquelas coisas todas. Você vê que a pessoa era uma e de repente ela é outra totalmente diferente.
inclusive que mudou totalmente a fisionomia, né? Então acontece. Não vou falar que não acontece, não. Acontece sim, tá? São os acordos, né, que são feitos. Sim. Né? E existem acordos mesmo, tá? Inclusive acordos dentro do caminho que a gente está, de proporem para a gente que a gente saia daqui para a gente não ajudar mais ninguém. Como se a gente está atrapalhando o que eles querem que seja feito aqui no planeta, então eles querem, tipo assim, se você parar de falar falar sobre isso, vai acontecer isso com você. Esse tipo de acordo também acontece, tá? E por isso é que vocês veem também que muitos espiritualistas, às vezes, eles mudam da água para o vinho. Tá? Que eram pessoas muito boas, aquelas coisas todas, falando coisas bem interessantes, e que, de repente, você vê que ela muda totalmente e começa a ter uma limitação, um bloqueio que faz sobre várias outras pessoas, tá? Uhum. Era mais ou menos isso que eu queria chegar. Mas já captei aqui, acho que... Acontece, tá? A sua imagem que você está carregando aí está me passando muita informação aqui. Eu botei por querer. Justamente para abrir. Uhum. E funcionou. Que bom. A Jaque. A gente está aí já com 1h41. A Jaque, o filho dela, acordou, né? E... A Jaque não, a Wilde. A Wilde, a Jaque, ó. Eu dei um salto em outro lugar aqui agora. Mas, aproveitar que é segunda de carnaval, tomar um vinhozinho ainda, né, gente? Uma tacinha, ninguém é de ferro. Gente, tá amanhã calor, não, tá? Mas hoje pode. Tá um calor. lá? Nossa, eu tomar vinho, eu já tô morrendo, eu tô derretendo. Se eu tomar vinho aí que o calor aumenta, gente. Não dá. Nossa, eu tô com o ventilador aqui, ó, em mim, ó. E tô morrendo de calor. Demais. Gente, mas eu tô na serra, né, que tá frio. Ih, ó. E pior que eu tenho medo de baratas, com uma barata aqui enorme. E agora você já viu esses videozinhos que estão, né? Ai, meu Deus do céu, eu tenho medo de barata mesmo. Barata voadora ainda? Olha, já é a terceira live que eu faço que barata voadora ataca meus convidados, hein? A minha é boa, essa aqui é braba. Você sabe que barata significa que você está se sentindo invadido, né? Então, assim, não é nossa intenção te deixar coagido aí. Não. Mas são outras invasões. A gente vai te liberar para você poder curtir o seu carnaval. E, assim, seu carnaval no astral, onde você quiser passar, né? Mas, assim, muito bom te ver de novo, né? Eu te falei lá na nossa última live, muito feliz de ver você com esse outro ar, né? Assim, tá diferente, a sua energia tá diferente. Você deu... Que bom. Tá leve, né? Tá leve. Tá muito bom. E aí a gente vai se falando, a gente quer ver você mais vezes aqui no canal também. Não só para ficar falando de viagem astral, mas outros assuntos aí também que se deixar, a gente começa a tocar em alguns pontos aí e a gente vai longe, né? Até mesmo os planetas. Eu amo vocês de coração. E eu não estou falando de uma forma abstrata, não. Amo mesmo, tá? Eu gosto muito de vocês. Sempre que vocês precisarem, ou qualquer coisa, podem contar comigo. Uhum. E quando você vê o nosso amigo lá, manda um abraço para ele. Diz que ele faz muita falta. É verdade. Olha, sempre. Você vê sempre? Manda um abração para ele. Sempre. Não tem nenhuma limitação, sempre. Ai, que bom. Isso é ótimo. Eu ainda não consigo ter esse acesso tão assim, eu ainda tenho alguns bloqueios nessas questões. Só reparar, ele sempre foi muito brincalhão. Ele sempre foi muito brincalhão, principalmente com talheres. Presta atenção nos seus talheres. Presta atenção nos talheres. Presta atenção nos seus talheres. Vou prestar atenção. Fica aqui, ó, meu bonequinho fica aqui em homenagem a ele. É uma lembrança vívida que eu tenho. Fica aqui sempre. É isso aí. Que é uma pessoa muito especial, mas o coração, assim, uma energia que eu nunca vi ser humano nenhum. Mais próximo da energia que ele tinha era o nosso amadíssimo professor Jefferson também, que era bem similar, assim, a energia do professor Jefferson com a dele, mas o professor Jefferson também não era daqui, né? É a mesma coisa que eu sinto dele. Você quer ver uma coisa? Desculpa te cortar.
A gente está falando, você está escutando? Uhum. O chiado, né? Começou agora. É. Isso é eletrostática. Isso não é normal. Não, mas isso Não aconteceu sei, lá na live outra live, né? Quando a gente tocou também, começou a dar... É só prestar atenção. E como eu disse, todos estamos conectados. Pensou? Se conectou. É automático. Toca daqui para lá e de lá para cá também, né? Sim. Sim. Eu tô bem assim. A barata, vamos liberar ele. A barata ele vai morrer ali com a barata. Um mob desse tamanho, olha o tamanho da barata. Eu falo isso pro meu filho direto aqui. Ah, não, uma barata é nojenta. Outro dia de madrugada, meu filho entrou correndo, ele deu um grito. Tinha uma barata voadora aqui. Eu falei, você me acordou. Não, ele tá só olhando, a barata deve estar se aproximando dele, o Chico. Graças a Deus, ela tá o nome dele. Puta que pariu. Já pega o chinelo. Eu acho que é hora de eu ir mesmo, gente. Tá na hora dele ir, Chico. Ai. Mas gratidão mesmo, tá, gente? A gente ama você. A gente que agradece. Eu também. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Bom resto de carnaval. Tchau, gente. Quando tem live de novo, Jack? Dia 22. Dia 22 é o pessoal pessoal. do Germânia. Pessoal do Germânia Institute. Dia 22, gente. Beijo. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo.